Eu gostaria de cumprimentar todos os colegas do segundo ano que estão participando e estão assistindo essa aula, e dizer que nós vamos dar sequência à nossa aula, principalmente tratando sobre a possibilidade de fazer experiências, e, no nosso caso, a possibilidade de fazer experiências remotas. E nós tínhamos visto que a experiência, para ela ser formativa, ela precisa produzir uma certa alteração em nós como sujeito. Quando não acontece essa, essa experiência, quando a aula fica só cognitiva e quando as emoções, a parte corpórea não é tratada na aula e a gente não consegue fazer uma experiência de corpo, nós temos o que nós chamamos aqui no início de dualismo entre mente, espírito e corpo, ou entre razões e emoções. Nós já tínhamos começado na última aula a discutir sobre isso, e no ponto A nós tínhamos discutido que o corpo, quando eu tenho dualismo, o corpo é visto como uma espécie de intruso. Os sentimentos, as sensações, todos são vistos como um inimigo a ser combatido. Normalmente as pessoas usam de um tipo de disciplina como uma espécie de combater essa energia que nós temos no corpo. Eu tenho que me punir, eu não posso desejar certas coisas e fico com uma espécie de conflito interno. Na escola, normalmente o corpo é visto como um inimigo, por isso que nós temos aquelas carteiras retilíneas, o pessoal sentado. Quanto menor a criança, mais difícil é ela se equilibrar na energia corporal. Tudo isso precisa ser aprendido e disciplinado. O problema é que a escola, às vezes, fica com uma questão cognitiva num lado e emocional no outro. Bom, o ponto B, que é o segundo aspecto negativo do dualismo espírito e corpo, que é quando a gente não faz uma experiência integral, é como se a gente aprendesse só com a cabeça, como se nós não aprendêssemos também com o corpo. O que eu quero dizer é que mesmo que vocês estão agora sentados em casa me ouvindo nessa aula, vocês estão ouvindo com o corpo, é um som que está entrando fisicamente no ouvido de vocês, vocês vão anotar isso com o corpo. Isso significa se alguém tiver com frio, se estiver sentindo dor, ou se tiver um problema emocional, não vai conseguir simplesmente prestar atenção em uma coisa cognitiva. Por quê? Porque nós pensamos com o corpo. Existe uma música dos Engenheiros do Havaí que tem uma letra que diz assim: sentir com inteligência e pensar com emoção, que é mais ou menos essa unidade que eu quero tratar aqui. E na maior parte das vezes, nós achamos que o corpo pode ser treinado única e fisicamente, como uma espécie de ato mecânico. E esse não passa a ser, o corpo passa a ser usado pelo espírito, uma espécie de que o espírito usa do corpo. E eu digo, eu tenho um braço e não eu sou um braço. Quer dizer, o meu corpo parece que não é constitutivo. E aí eu gostaria de chamar a atenção uma coisa muito interessante. Essa experiência de aula remota permite nós aumentar e acirrar o problema da mente e do corpo quando eu acabo tendo que me esconder, eu consigo me esconder fisicamente, eu consigo me apagar atrás do computador, eu consigo ser anônimo. Isso é uma tendência muito forte, o anonimato, em termos de educação, em termos de meios de comunicação digitais e principalmente a internet. Mas eu queria dizer assim, toda a nossa atividade mental, ela é feita também com o corpo. Nós está diretamente ligada à parte
e como nós nos sentimos. E o ponto C aqui, intelectualmente damos atenção às coisas e não à relação das coisas. Isso aqui é uma coisa muito interessante, assim, em termos lógicos. Me parece que eu decoro, que eu aprendo coisas, mas não a forma como eu me comporto, a forma como eu relaciono esses eventos. De uma forma muito simples. Parece que eu, Ivan, aqui, professor, sou uma coisa, e quando eu fecho o computador, eu sou uma pessoa completamente diferente. Por quê? Porque eu me fixo a coisas e não aquela relação entre as coisas. Então, eu só consigo pensar sobre as coisas que eu percebo. Não existe pensamento sem realidade que nos é dada através da observação e dos sentidos, ou que nós sentimos. Nós sentimos o mundo, nós entramos em contato com o mundo e nós sentimos esse mundo, nós sentimos desejo e nós sentimos dor. Nós conhecemos coisas através dos sentidos. E esses sentidos precisam estar. Esse sim, a gente pensa sobre os nossos juízos. E isso significa que não há uma repartição entre pensar alguma coisa, como nós imaginamos, pensa-se racionalmente e sente-se outra. A capacidade de emitir juízo precisa, de alguma forma, referir-se às sensações e às coisas que me passam pelo sentido. Porque senão a atividade, eu achei interessante essa palavra que o Dui usa, a atividade mental fica semi-morta. É como se eu fico. É difícil eu pensar, é uma atividade pesada entender alguma coisa, porque a energia do pensamento vem do nosso corpo. Então, se nós desconectamos energia, sensibilidade do pensamento, pensar fica uma coisa extremamente difícil. Por isso que nós temos tanta dificuldade, ou as pessoas acham tão difícil pensar. Então, se seguir aqui, perseguir as conexões das coisas que tratamos, ou seja, nós precisamos tentar entender o mundo, essa experiência de pandemia, tudo que nós estamos sentindo nesse momento das aulas remotas, é sempre muito sugestivo que a mente nos auxilie na compreensão dessa vida que nós temos. Então, para finalizar essa aula, a ideia é: toda a teoria é gerada sobre a nossa experiência. Toda a nossa formação, tudo aquilo que vocês aprendem é gerado por aquilo que vocês vivenciam. Não existe um conhecimento separado com a vida. Bom, espero que tenhamos aprofundado um pouco os conceitos e a necessidade de nós fazermos uma experiência unificada e integral de mente e de corpo, e que essas coisas não podem, no sentido formativo, ou não deveriam, no sentido formativo, serem tratadas ou representadas para nós como coisas diferentes. Eu sou a mesma pessoa que sente e a mesma pessoa que pensa. Não dá para nós aceitar o sujeito que é inteligente, mas não consegue guiar o seu corpo, os seus afetos. Agradeço a todos que participaram da aula, que assistiram esse vídeo. Espero que possa ser útil e fazer sentido nessa época de pandemia. Desejo a todos uma boa semana e até mais. Valeu.